Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, como nós sempre fazemos em um dos sábados de nosso mês, nós teremos o nosso Pinga-Luz com o nosso irmão Denizar, que acabou de chegar. Todo mês o Pinga-Luz ele dura 1 hora. Ele se inicia às 17, vai até às 17h30 de palestra, e das 17h30 às 18 horas, perguntas e respostas abertas ao público. E nós havíamos combinado no mês passado que a partir deste mês seriam 90 minutos, ou seja, 1 hora de palestra e 30 minutos de perguntas e respostas, ou conforme o Denizar achar melhor. E ele deve ter se atrasado um pouquinho, eu sei que ele virou ali, mas ele já me sinalizou. Então nós já vamos lentamente dar início aos trabalhos, para que ele logo possa estar conosco para nós iniciarmos. Eu vou passar a palavra para Flaviana, que vai fazer uma leitura para a nossa harmonização. Muito boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Vou ler um livro chamado Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Tem a ver com o assunto felicidade. Não desanime. Mesmo no peso da vida, da rotina, da falta de atração, você pode se sentir diferente e desenvolver dos seus dias. Depende de como você pensa. Se imaginar que o mundo não presta, que tudo se acaba, encontrará dificuldades. Se abrir os olhos e pensar que o mundo é feito por um Deus poderoso e amoroso, fica diferente. Imagine-se sempre a caminho da paz, da alegria, da felicidade. Faça todo o bem que puder. A sua vida reproduz o seu pensamento. Vou passar para Jack. Queridos, lembrando que o Pinga-Luz, ele é o momento em que nós temos a palestra do nosso irmão Denizar, seguido de perguntas e respostas. A partir das 17 horas, provavelmente, nós já teremos 2 voluntárias aqui no salão, uma de cada lado. Vocês vão ver com elas, vão estar com um colete azul escrito "Posso ajudar", e elas vão estar com papel e caneta. Então, vocês precisam somente levantar a mão, elas vão até vocês fazem a pergunta, e após o final da palestra, então, o nosso irmão Denizar, ele as responde. Lembrando que no mês passado, ele veio falar sobre felicidade. E eram 20 itens. Ele falou, se eu não me engano, até o 11º. Não foi isso, querido? Até o 9º. Então, hoje nós temos... Então, resolvemos então que para este mês, ele falaria a segunda parte, então, da questão sobre a felicidade. Eu vou sutilmente, lentamente enrolar a linguiça. Não é assim que fala, enrolar para que ele possa verificar ali o pendrive. Encher linguiça, eu não sei o que isso quer dizer, mas tudo bem. Para que ele possa ali colocar o pendrive e verificar se está funcionando. Lembrando que o projeto Pinga-Luz, ele é um projeto... Nós já estamos no nosso 2º ou 3º ano, Denizar? 3º, né? Eu não lembro se esse já é o 2º ou 3º ano. Todas as palestras do projeto Pinga-Luz do Denizar estão disponíveis no YouTube, e igualmente o Denizar ele realiza uma outra palestra em uma sexta-feira por mês às 20 horas, mas aí é palestra somente, não é palestra seguida de perguntas e respostas. Vamos somente então aguardar para que ele verifique se está tudo ok. Já? Não. Parece que você tem que estar aqui. Deu tudo certo? Tá lá? Como é que é isso? Eu não entendo nada disso.
Lucas, pode, por favor? Ok, então, queridos, agora sim. Vamos então fazer a nossa prece. Antes da prece, eu só vou aqui verificar. Vai ser 1 hora de palestras e meia hora de perguntas e respostas ou meio a meio? O Denizar vai fazer o que ele achar melhor na hora. E é simples assim, pessoal. Simples assim. De qualquer forma, tanto a palestra quanto as perguntas e respostas, todas elas são extremamente válidas. Vamos então agora respirar fundo. Vamos nos dar conta, queridos, que adentramos, como uma das fundadoras desta casa, Dona Emília, costumava dizer, nós estamos em solo sagrado. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos dizer assim, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que agora iremos ter de nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer para nos transformar. Auxilia-nos, Senhor, para que na palestra que virá a seguir, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos compreender o que aqui será dito, para que possamos alimentar as nossas almas da forma correta e assim nos fortalecermos, Senhor, para caminharmos nesta presente reencarnação, a peregrinação que nos cabe. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual aqui presente, nós damos iniciada a primeira parte dos trabalhos da tarde de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. E que assim seja. Queridos, com vocês, nosso irmão Denizar de Souza. Meus amigos, muito boa tarde. Sejamos todos fraternalmente acolhidos pela Comunhão Espírita de Brasília, particularmente em nosso programa do Pinga Luz, agradecendo o apoio muito fraterno, que é a verdadeira sustentação desse trabalho, da Flaviana, do nosso Jack, e fazendo votos a todos, aqueles que nos prestigiam com a sua presença, nos alegram, aqui no auditório Bezerra de Menezes, e todos aqueles que, de maneira muito entusiasta, acompanham toda a programação de palestras através dos veículos de comunicação da comunhão. Essas tecnologias que permitem o nosso ambiente se virtualiza e lá está, em muitos lares, muitas famílias, em centenas de países espalhados pelo mundo, a mensagem da palestra. A todos fazemos votos de muita paz. Então nós estamos assim dentro de um contexto de palestra sobre a felicidade, não é? Nós
fizemos uma palestra mais prolongada, estabelecendo reflexões, análises e conceitos que poderiam nos dar uma base para que meditássemos sobre a questão da felicidade. Isso foi numa sexta-feira. Essa palestra está disponível para quem quiser assistir no YouTube, o canal da Comunhão. E depois, então, nós decidimos estabelecer alguns princípios que pudessem ser de natureza mais prática e que nos desse um roteiro, sem ter a pretensão de fazer uma receita de bolo da felicidade, mas um roteiro inspirado no Evangelho, naquilo que aprendemos com a doutrina dos Espíritos, a respeito desta meta primordial em a existência humana, que é a conquista da felicidade, não é? Porque a felicidade é desses temas que parecem envolver tantos aspectos da nossa vida, e por mais que nós a enxerguemos e acreditemos estar chegando nela, estando nela, sentindo-nos felizes, de repente acontece um episódio dos mais triviais do cotidiano, que vai desde uma problemática de trânsito, um aborrecimento de natureza pessoal, uma situação de estresse, uma emergência conflituosa em nossos relacionamentos primordiais, na família, na afetividade, no ambiente de trabalho, e tudo parece desmoronar. E aquilo tudo parece converter-se em processos de abatimento do humor, não é? Então, a felicidade tem uma dimensão de sustentabilidade do humor. Uma boa parte dos transtornos de natureza mental é a instabilidade do humor. Tanto aquele humor extremado, já hoje bem descrito no campo da psicopatologia, que é aquele humor que vai do extremo da euforia, passando por uma fase maníaca, em que o indivíduo desenvolve comportamentos estranhos e ele é capaz de subitamente gastar tudo que dispõe num cartão de crédito ou de maneira compulsiva, alimentar-se de forma exagerada ou praticar todo tipo de mitomania e excessos, não é? É a fase maníaca, para às vezes, nesse ciclo do transtorno bipolar do humor, ele cair no outro extremo, que é o extremo da tristeza, e no mesmo dia ele vai da euforia extrema à tristeza extrema. E existem alguns neurotransmissores que o psiquiatra e o neurologista passam para estabilizar o humor. Vocês vejam que fenômeno complexo. O humor, a estabilidade, o equilíbrio, como um dos fatores da felicidade, não é? O filósofo alemão Kierkegaard, que foi um filósofo que fez parte do existencialismo cristão, ele falou uma coisa que parecia e parece retirar-se dos grandes livros da codificação kardeciana. Diz o filósofo, a felicidade resulta do equilíbrio das dimensões finitas e infinitas em a existência humana. E por que isso? Porque é claro que existe um equilíbrio na nossa dimensão finita, que é de natureza corporal, biológica, equilíbrio de natureza biofísico, sem o qual os tormentos orgânicos nos atrapalhariam esse pleno estado de bem-estar, essa transcendência da felicidade. Então, nós modernos somos gênios da infelicidade, muitas vezes, e conseguimos gerar todo tipo de problemática para transtornar a nossa vida biológica
e a nossa condição orgânica, desde com a questão alimentar, passando por comportamentos toxicológicos, ligados aos vícios, como veremos ao longo dos princípios, e de um modo geral, conspirando contra essa ecologia que é o nosso organismo biológico, e que organismo esse que tem uma homeostase. Ele tem um equilíbrio térmico, ele tem um equilíbrio neurofisiológico, hidrolítico, um equilíbrio fisiológico. Ele demanda equilíbrio para que nós possamos habitá-lo adequadamente, essa grande casa que é o corpo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, cuidar do corpo e da mente. Então, é nesse território da busca pela felicidade, que para alguns parece ser um tema romântico, utópico, uma sociedade tão marcada por sofrimento emocional, não é? Temos uma estatística alarmante, 360 milhões de pessoas alcançadas por essa sombra terrível chamada depressão, e tudo parece conspirar, a princípio, contra a felicidade. Seja a excessiva demanda de ordem material que a modernidade nos impõe, fazendo com que trabalhemos, e o Livro dos Espíritos fala sobre isso, a civilização acrescenta necessidades e, por isso, demanda de vós maior quantidade de trabalho. E muitas vezes estamos em uma correria do cotidiano, dentro da qual esse estado de plenitude, esse estado de segurança emocional e de plenitude parece ser uma meta inalcançável, considerando os estressores do cotidiano. Então, nós veremos um pouco as estratégias através do equilíbrio espiritual de como controlar os estressores, que é uma questão impactante, porque quando nós somos alcançados por um estímulo de estresse, esse estressor, esse estímulo ambiental estressante, ele aciona uma demanda emocional, ele produz no organismo um estresse fisiológico, a ponto do cérebro lançar na corrente sanguínea uma série de neurotransmissores que são estimulantes adrenérgicos do sofrimento emocional. E aí nós temos uma problemática que é controlar isso, porque essa coisa invade o ser humano e depois de que se dá o sequestro das nossas emoções, somos levados a um estresse psicofísico muito doloroso. Então tudo isso a gente vai ver. Eu coloquei essa introdução para não cair nos princípios assim de maneira muito rápida e automática, mas a gente vai para os princípios agora desse projeto, não é? O tema é: a doutrina espírita nos convida apenas e tão somente para que sejamos felizes. Vocês vejam que o projeto espiritual do Evangelho e da doutrina espírita não é qualquer coisa. É um projeto de felicidade, não é? Então, 2 momentos do Evangelho preciosos, nos quais o Cristo diz assim: a cada dia basta o seu mal. E naquele momento Jesus estava falando sobre a necessidade de não transportarmos a mente do presente para o futuro e do passado para o futuro de forma tormentosa. Ele nos convidava a viver em um presente pleno e a lidarmos com as agruras do cotidiano, mantendo-as no seu devido lugar, sem que permanentemente transportássemos as dores e o sofrimento sem tréguas, né? E depois, para completar a grandiosidade do seu convite, ele afirma: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então ninguém pode negar que o Evangelho, depois tem muitas outras partes, a gente poderia ficar aqui no sermão das bem-aventuranças. E o que é o bem-aventurado, se não o feliz, né?
Então, o sermão da felicidade é o sermão do Evangelho, o sermão das bem-aventuranças. Esse estado de plenitude tão invejado por muitos, quando alguns percebem que algumas criaturas que descobrem o caminho da viagem interior e praticam a plenitude íntima, se tornam pessoas mais felizes do que muitos daqueles potentados do mundo ou detentores de todas as formas de prazer que o mundo físico pode oferecer. Então, nós vamos trabalhar um pouco esses princípios que nos convidem a ser felizes. Eu vou mostrar apenas para vocês, mas não vou fazer nada retrô, senão não daria tempo. Nós trabalhamos esses itens aqui, não coloque como meta da sua vida agradar. Além de você não conseguir isto, pode lhe tornar uma pessoa inautêntica. Trabalhamos isso na palestra anterior. Não se preocupe com aqueles que falam mal de ti. Não acredite que o mundo está piorando. E fizemos um bom debate aqui sobre essa marcante característica que a doutrina espírita aponta, que estamos em um projeto evolucionário, apesar de diferentes ritmos individuais, mas sob o comando de leis inexoráveis, né? A lei do progresso é aquela que, segundo o Livro dos Espíritos, quando um óbice está no seu caminho, ele é arrastado para que as coisas aconteçam, né? Os filósofos já dizem, é incrível a força que as coisas ganham quando chega a hora delas acontecerem. Então, não acredite que o mundo está piorando, apenas nós temos hoje muito maior conhecimento das realidades do planeta, da sociedade e da vida do que tínhamos antes. E aí nós conhecemos muito mais daquilo que acontece, infelizmente com ênfase muitas vezes no lado negativo. Então trabalhamos esses três, esses aqui também, jamais se vingue, não é? Aqui é apenas a nossa lembrança permanente da necessidade do perdão. Chico Xavier dizia que a única vingança que valeria a pena era a do sorriso pelo sorriso, a da alegria pela alegria e a do amor pelo amor. Não responda às provocações, então nós trabalhamos um pouco a necessidade daquilo que a psicologia tem chamado de blindagem emocional, né? Sua Santidade o Dalai Lama diz assim, não permita que os outros lhe roubem a sua paz, né? Isso é uma permissão que a mente desavisada concede ao outro. Porque o outro, quando ele está numa condição de perturbação, de provocação, de desequilíbrio, ele já está por suficientemente infeliz para que nós aumentemos essa infelicidade, aceitando-lhe a provocação, a perturbação, o ódio. Se nós nos blindarmos com treinamento mental e emocional e desenvolvermos a nossa inteligência emocional, que nos pacifique o coração, nos torna assim uma criatura dócil, feito Jack, né? Uma criatura alegre, assim, que nos blinde com delicadeza, com gentileza, com generosidade, com suavidade. Isso faz com que nós nos coloquemos em uma posição de inacessibilidade. Então, tanto precisamos nos tornar inacessíveis aos fatores externos que nos perturbam, quanto aos fatores internos, estes, aí sim, dependentes exclusivamente de nós, porque são fatores da memória profunda e do inconsciente, inclusive. Perdoe sempre, né? Quando perguntaram a Jesus, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão, né? E Jesus falou de 7 vezes 70, para se referir a um número praticamente extenso, indefinido, mas o perdão é o princípio maior dentro das bem-aventuranças. Então, trabalhamos esses 6 e acho que fomos até o 9. Não se... 7, 8, 9 fizemos? Foi. Vamos lá. Não se permita ao vício, acho que a gente foi até o 9. Não se permita ao vício, não é? Por mais que ele esteja em moda. Essa é uma coisa curiosa. O vício, ele não surge em nossa vida como algo que amplia as fronteiras da liberdade. Ele não
comparece como um processo perante o qual nós podemos ter poder decisório sobre ele. O que caracteriza o vício é a perda da autonomia. Agora, se vocês perguntarem a um filósofo, faça a experiência. Qual é o que é que caracteriza a condição de sujeito? Temos no mundo sujeitos e objetos, né? Esse microfone é um objeto. Todos nós somos sujeitos, encarnados e desencarnados. O que é que caracteriza? Qual é a primeira característica filosófica da condição de sujeito? É a autonomia. Enquanto nós temos autonomia, né? E aí, claro, estamos nos referindo ao sujeito adulto, porque a criança tem uma autonomia relativa apenas porque é criança. Mas na hora que ela se torna adulta, o que a faz um sujeito da sua própria história é a sua autonomia. Ela não é absoluta, mas ela é central para que nos defina. O que é que o vício faz? Ele nos retira a autonomia, o autocentramento, a capacidade de escolha. Então, quando nós falamos de não aceitar o convite do vício, e aí há uma coisa curiosa, né? Porque todo vício, ele estimula regiões do cérebro, e aí ele cria aquilo que se chama um efeito de biofeedback. É o ciclo vicioso. Quanto mais você o alimenta, mais você expande o efeito e mais demanda teremos para que alimentemos o vício. Só que no dia que decidirmos sair dele, nós vamos ver o trabalho que vai dar. Então, a autonomia, que é eu escolho com quem eu estou, e observe que o vício alcoólico, na visão espírita, a gente escolhe inconscientemente com quem vai estar, né? Porque todo vício, ele gera uma quebra do padrão vibratório. Então, o que acontece? Se nós optamos pelo hábito regular do uso do álcool, o álcool é um estimulante poderosíssimo. Se sabe os efeitos dele, ele gera euforia. E ele tem uma capacidade curiosa, no caso do álcool, de diluir as forças do superego, não é? Em psicanálise, nós aprendemos que nós temos um ego, um superego e um id, que nada mais é que um eu, que é o eu autoconsciente. O superego, Freud o chamou assim, que ele quis se referir ao normativo da personalidade. É tudo aquilo que nos diz o que podemos, o que não podemos, o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que é inadequado, o que está na norma, o que está fora dela. Nós desenvolvemos um superego, que, por sua vez, entra em confronto com o que Freud chamou de id, não é? Que em alemão é ich, que é as forças instintivas do prazer, né? Então você está com uma vontade imensa de tomar um sorvete agora, mas agora não dá, né? Depois da palestra, quem sabe? Você está com vontade de fazer isso ou aquilo, e aí o id, que é o princípio do prazer, diz, faça-o. E o princípio da norma do superego diz, agora não faça, não pode. E nós vivemos no conflito interno entre prazer e norma, né? Conciliar isso já dá um trabalho imenso, porque o prazer, ele é absolutamente convidativo. E aí o que é que acontece? Quando nós nos damos ao direito ao vício alcoólico, nós partilhamos uma experiência, segundo a doutrina espírita, de natureza vibratória. Então a gente convida para o nosso convívio mental seres desencarnados que também têm esse tipo de hábito, não é? E muitos deles foram viciados. E o que vai acontecer é que a gente vai alimentar um vício poderoso. E eu falei tudo isso para dizer que o álcool ele dilui muito o superego. Quando observar que a pessoa toma álcool, aí tudo que ela não tinha coragem de falar ou fazer, ela começa a falar e fazer. Porque ele dá uma diluída, ele rompe com a estrutura racional da personalidade. Mas a gente podia falar do álcool, do tabagismo, poderíamos falar do péssimo hábito, do vício de falar mal dos outros, né? Nós somos tão viciados nisso, é um vício. E a pessoa todo dia fala mal de alguém e ela se tornou viciosa em fazê-lo. Nós poderíamos falar do vício da calúnia, o vício do orgulho, não é? Vícios poderosos, que geram perda de autonomia. E o bem mais precioso da nossa existência espiritual é a autonomia. É a capacidade de escolher
as nossas próprias opções de vida. Nunca desista dos seus sonhos. A gente falou sobre isso, eu estou acabando de fazer uma revisão, mas vai dar tempo. Nunca desista dos seus sonhos. Isso é fundamental. Esse é o título de um livro do Dr. Augusto Cury. E por que os sonhos são importantes para a felicidade? Porque os sonhos alimentam a ideia da vida em fluxo temporal. Os sonhos nos fazem transcender um momento difícil. Somente os que sonham saem do deserto doloroso para o oásis, do dia da derrota para o triunfo. Somente quem sonha consegue fazer isso. Observe que a maioria de nós, por falta de sonho, portanto de projeto, de ideal, faz com que nós nos afundemos naquele momento difícil. Porque o sonho te mobiliza. O sonho te retira da angústia. Os grandes trabalhadores da humanidade foram sonhadores, visionários, pessoas que anteveram o próprio futuro. Ontem assisti na minha casa o filme Paulo de Tarso, que é um belíssimo filme. Aí se falava da quantidade de quilômetros que o apóstolo Paulo viajou fundando comunidades cristãs. E Paulo de Tarso falava algo, tem um conceito que é muito central em suas epístolas, que é o conceito de graça, não é? Estado de graça, a graça de Cristo em nossa vida. Cristo é um oceano de graça. Ora, esse estado de graça, ele pode ser alcançado, é um estado de plenitude. O budismo chama de estado de samadhi. É um estado meditativo, é um estado de iluminação interior. E esta é a maior propaganda, não só da nossa vida, como da mensagem espiritual do Evangelho. Observe vocês que uma pessoa equilibrada, feliz e alegre, ajustada, adequada e feliz, ela já chama atenção só por ser feliz. Porque nós somos criaturas tão atormentadas que quando nós conhecemos uma pessoa feliz, é uma raridade arqueológica, antropológica da atualidade. Porque as pessoas, todas nós que somos criaturas humanas, temos um estado de miséria muito grande, de natureza espiritual. E a infelicidade, ela infelizmente é muito democrática. Encontrá-la-emos na base da pirâmide social, nas camadas médias e nas altas camadas sociais, pessoas querendo morrer. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim, eu conto minha vida assim, um dia menos, um dia menos, um dia menos. É uma coisa terrível, porque a pessoa, psicologicamente, ela está morrendo, ou já morreu, simbolicamente falando. Então, os sonhos faz com que nós enfrentemos o deserto para chegar no oásis e atravessemos as derrotas para chegar no pódio. Os sonhos. Sonhar, desde que o sonho seja de construção, pode ser de uma casa nova, é um lindo sonho. Você vai fazer uma poupança, vai juntar seu dinheirinho, vai comprar a sua casa. Que coisa maravilhosa para uma família, uma casa, uma coisa primordial. Sonhar é alimentar a própria vida. Isso dará sentido à nossa existência. O Dr. Augusto Cury diz que é impossível manter a alegria de viver por toda a existência sem sonhos e sem propósito para a existência. Observe que nesse aspecto a doutrina espírita já nos dá vários passos à frente, porque ela já nos diz qual é o grande propósito da vida. Ela nos dá um sentido que transcende a própria existência. O espírita convicto da sua própria imortalidade, ele jamais entende uma doença grave como algo que deva lhe tirar o próprio sentido da existência. O contrário, ele vai viver todo o seu tratamento, toda a sua jornada de cura e todos os dias que lhe restam, se é que a medicina vai acertar com isso. Porque às vezes os médicos dizem, olha, você está com uma doença muito grave e a sua perspectiva aí é no máximo 1 ano. O sujeito volta 15 anos depois para procurar o médico já se foi e ele está vivo
provando que é imprevisível e de acordo com a nossa resposta. Existe um campo hoje chamado epigenética. O Dr. Deepak Chopra, num livro chamado Supergenes, ele traz a epigenética. O que é epigenética? A epigenética é um diálogo entre genética e comportamento. Então, o que se sabe hoje? Que as nossas células biológicas do nosso organismo, elas nos escutam, elas sabem da nossa conduta. E as células sofrem com a nossa conduta emocional, com o nível de comportamento que temos. Então, uma pessoa que tem um câncer e a outra com a mesma natureza da doença, uma pode viver muito mais e muito melhor que a outra, porque a resposta emocional é muito diferente. Então, continue sonhando. Cuide bem de seus amigos, a gente falou disso, né? Então, cuidar bem dos seus amigos é uma coisa fantástica. Porque nós falamos um pouco aqui sobre a solidão, e é muito significativo alimentar-se o campo afetivo das amizades. Ter amigos. Ora, a Unesco estabeleceu aprender a conviver como meta da educação para o milênio. E por que temos que aprender a conviver? Para conviver em paz. E quem sabe conviver torna-se feliz muito mais rapidamente. As pessoas estão sendo dispensadas nas empresas e perdendo processos seletivos. Atentem isso quando forem fazer um teste. Muitos de nós deixam de ser admitidos em empresas não pelo déficit cognitivo, não pela dificuldade técnica, que muitas vezes não temos nenhuma, mas quando vamos para a seleção de análise comportamental psicológica, o psicólogo percebe traços de personalidade completamente incompatíveis com aquela função. Isso, quem está na psicologia sabe disso, a soberba, que tem teste psicológico para tudo. E aí, o que faz com que nós nos tornemos pessoas bem-sucedidas no mundo profissional é um conjunto de valores. Dentre eles está a resiliência, a capacidade de transformar desertos em oásis, a capacidade de transformar angústia em aprendizado significativo e depressão de humor em oportunidade de autorrevisão e transcendência. A resiliência é a capacidade de transformar algo aparentemente muito ruim em menos ruim e uma coisa terrível em algo administrável por aquilo que nós chamamos na psicologia da inteligência emocional, que é a postura emocionalmente inteligente. O Dr. Daniel Goleman dirá, é necessário levar envolvimento à comunidade, civilidade às ruas e inteligência às emoções, para que preservemos nossos amigos, inclusive. Com amigos, a vida nos parecerá muito mais alegre. Você veja que eu fiz essa brincadeira toda para chegar no 10, mas vamos lá. O 10º. Então vai até às 20 horas, o pessoal fala, pode pedir pizza, pede pipoca. Haverá problemas e desafios na sua existência que você resolverá quase sozinho. Outros tantos, sobretudo da alma, você precisará de alguém que lhe escute, de preferência o profissional psi. Observe, nós temos questões da nossa alma que serão declaradas na intimidade com Deus, e Deus nos escutará. Nós teremos questões do nosso destino que as declararemos aos nossos guias espirituais. Aquilo que a doutrina espírita no Evangelho, Santo Agostinho diz, a suave doutrina dos anjos de guarda. Né? Nós conseguiremos falar para eles das nossas dores, dos nossos desafios, mas chegará um momento em que nada nos impede, muito ao contrário, de perceber que é preciso que uma escuta profissional nos atenda, porque existe uma coisa chamada o murmúrio daquilo que está oculto e velado, que é o murmúrio do inconsciente.
O inconsciente que cresce com a doutrina espírita. Porque se já temos um inconsciente biográfico, que é aquele que vai desde a época perinatal, observe, cuidado. O Emmanuel dizia que a mãe que não educou seu filho no ventre materno já perdeu uma parte da história. Mas existem questões da nossa memória afetiva que se deram no ambiente perinatal, na dinâmica gestacional, no vínculo primário com a mãe durante as 38 semanas de gravidez. Peguem o que é psicologia pré-natal para vocês verem. É um livrinho da Primeiros Passos. A doutrina espírita diz que está completamente de acordo, sobretudo o espiritismo, que é uma doutrina reencarnacionista, e nos diz que o espírito já estava vinculado à mãe e à família antes de reencarnar. E ele está presente durante toda a gestação. Então, meus amigos, vai ter questões da nossa alma, do inconsciente, daquilo que é oculto, do não dito, do que não pode ser dito clara, racional e explicitamente, que somente a escuta profissional vai pensar, resgatar, ter acessibilidade, a escuta acessível, e para depois trabalhar esse conteúdo no ato falho, nos mecanismos de defesa, nas grandes questões que o profissional de saúde mental vai poder ajudar. Pratique sempre a justiça, a fraternidade e o bem, mas não espere reconhecimento por isso. Possivelmente não virá e você será feliz pelo que fez. Isso é uma coisa extraordinária. Nunca faça do bem um meio de coisa nenhuma. Se você fizer, vai se frustrar. Ao contrário, faça assim, ó. O amor pela alegria de amar. A ternura pela felicidade de ser eterno. O perdão pelo poder de perdoar e alimentar-se do perdão que se oferece. Nunca como meio. Allan Kardec cuidou disso no Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim, ó. Tem mérito aqueles que, pensando na sua felicidade futura, procuram praticar o bem na terra? Olha que resposta sábia. Gente, eu me emociono com o Livro dos Espíritos. Que coisa extraordinária. Aí os Espíritos superiores disseram, tem o mérito da ação, mas não da intenção. Porque a intenção da troca não foi pura. Imaginem vocês que nós, às vezes, estamos querendo ali pegar um pedacinho do céu, e no nosso caso espírita é um pedacinho do nosso lar. É pelo menos ter um aeróbus para nos receber, imagina, né? O sujeito fez tanto trabalho, tanta coisa boa, que bom que fez, já é feliz por isso. No Oriente, os hindus, eles fazem uma coisa muito curiosa, eles fazem desenhos de manteiga no solo, os colorem, e logo em seguida eles desfazem esse desenho só para exercitar a impermanência das coisas. Então, o amor pelo amor, você praticar a justiça pela justiça, a verdade pela verdade, é uma coisa extraordinária. Não é um meio para se alcançar outra coisa. A prática em si mesma. Pesquise muito o significado da morte. Se você descobrir, não mais a temerá. Essa é uma questão interessante, né? A morte é essa coisa perturbadora, né? E a gente traz logo a suavidade de Chico Xavier aqui para nos alegrar, falando da desencarnação, né? Aí, um dia, Jô Soares entrevistando o Chico, Chico Xavier e tal, ele tinha falado assim uns 40 minutos sobre o mundo espiritual, o convívio dele com os espíritos. E o Jô, muito esperto, né? Disse, agora eu vou pegar o Chico. Chico Xavier, como que é, Chico? Você tem medo da morte, né? Aí o Chico já respondeu, disse, não tenho medo, mas também não tenho pressa. Não é isso? E logo em seguida o Chico disse, olha, Jô, quando eu desencarnar, o Chico era um mineiro maravilhoso, com aquela inspiração de Emmanuel, ele falava em todos os lugares de forma brilhante. E aí ele diz, quando eu desencarnar, eu vou pedir aos meus amigos, coloquem na lápide do meu túmulo, aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Não é? Então, a morte é esse tema. Heidegger escreveu Ser para a Morte. Freud dizia que era a morte que definia toda a relação do ser humano com a vida. Conforme a definamos, Kardec diz assim, ó,
A valorização que o homem dá aos bens terrenos, tudo que a gente gosta na terra, está na razão inversa do seu conhecimento e da sua fé na vida futura. Se quisermos perder o medo da morte e fazer como Kardec ensinava, quanto mais vos elevardes em pensamento, menos vos afetarão as coisas da terra. Nós vivemos afetados o tempo todo porque nós estamos na crosta, aprisionados à psicosfera precária. Se nós elevarmos, fizermos a transcendência, nós descobriremos o significado da morte. E descobriremos que a morte é tão divina, tão natural e tão maravilhosa quanto a reencarnação. O problema é que a nossa colagem, o espírito, ele quando reencarna, ele se dilui de tal modo na consciência de ego que ele só se conhece nessa dimensão. O nosso grande desafio é se conhecer espiritualmente. É fazer a jornada interior, é fazer a meditação, é desdobrar, é se elevar, é se eterizar, né? E a vida ajuda. Você pode ter certeza que com 85, 90 anos de idade, eu coloquei a idade bem longínqua, houve um processo prévio de desencarnação que já está acontecendo. Porque o princípio vital já não é mais o mesmo e a desconexão está se preparando naturalmente. Então, meus amigos, Leon Denis dizia que todo sentido que pudéssemos conferir à existência dependia do sentido que pudéssemos conferir à morte. Nós podemos ver a morte como fim, que na verdade ninguém tem certeza que é o fim. O ateu mais completo, ele faz filosofia sobre isso. Karl Marx, Friedrich Nietzsche, eles fizeram filosofia, conhecimento, episteme, mas eles não têm experiência nenhuma de não imortalidade, não é? Não imortalidade. A experiência natural, o contrário, é da imortalidade. Inclusive é essa que a gente faz toda vez que adormece. O sono é irmão da morte. Dormiu, treinou para morrer, dormiu, desdobrou, volta. Dormiu, treinou para morrer, desdobrou, volta. Só que um dia você dorme, e eu tive uma tia que desencarnou recentemente, assim, coisa mais linda do mundo. 91 anos de idade, católica, apostólica, romana, uma pessoa linda. Ela desencarnou velhinha dormindo em casa. Ela dormiu e foi embora. Não voltou mais. Simples assim, como você costuma dizer, Jack. Então, meus amigos, descubramos a imortalidade da alma e tenhamos essa experiência em tudo que nos oferece isso. Mediunidade, meditação, autoconhecimento, interiorização espiritual, autodoação, e nos elevaremos para perder o medo da morte. Está acabando o tempo. Terminamos. Continua. Beleza. Então nós estamos aqui, a gente vai até 5h30. Depois para as perguntas. E o pessoal das perguntas já estão aqui, tá? Já vai para as perguntas. Jamais pratique a violência. Além de ser um sinal de fraqueza, isso lhe trará grande sofrimento na alma. Meus amigos, nós lembramos com muita emoção de Mahatma Gandhi, né? O grande libertador da Índia. Um dos poucos seres que na condição de encarnado foi citado por Emmanuel em A Caminho da Luz. A missão de Gandhi. E Mahatma Gandhi foi um homem tão grandioso que quando ele foi assassinado em janeiro de 1948, Albert Einstein estava vivo, escreveu um artigo nos Estados Unidos e ele disse assim: as gerações futuras mal acreditarão que um homem de carne e osso existiu no mundo como Mahatma Gandhi. E por que eu falei de Gandhi? Porque ele é o arquétipo da paz e da não violência. Nós poderíamos falar do Cristo, que é o máximo, depois poderíamos falar de muitos outros, mas Mahatma Gandhi foi esse espírito iluminado que pregou duas asas para a felicidade. Ele chamava de Ahimsa e Brahmacharya. Não é bruxaria não, viu gente? É Brahmacharya.
Ahimsa é ahimsa, é uma palavra em sânscrito, que quer dizer não ódio, não violência. Então nós temos que aprender a não violência, o ahimsa. Gandhi dizia, eu estou disposto a morrer por esta causa, jamais matar. A mesma coragem que ele tinha para não cooperar com o mal e desobedecer ao mal, ele tinha para não ser violento jamais. Quando ele estava lá nas lutas dele na Índia, o Império Britânico dominava a Índia, e aí teve um momento que houve lá problemas e alguns hindus, numa reação, mataram um soldado britânico, um só. E os companheiros dele vieram para ele e disseram, mas Papu, o pai da nação, né, chamava Papu Gandhi, o povo está em sofrimento, está revoltado, e foi um soldado, aí ele perguntou para os companheiros dele, pergunta à família dele se ele é apenas um soldado. Nós nos acostumamos à banalização da vida do outro. E quando o outro é alcançado pela violência, nós acreditamos que isso é aceitável. Mas coloque-se no lugar da família da pessoa. Coloque-se no lugar dela própria. E você verá que nunca a violência pode ser aceitável. Existe um tipo de violência chamada violência legítima. Eu vou falar para não parecer também que o sociólogo não reconhecesse isso. Que é a violência de Estado. O que é isso? Se uma agressão externa invadisse o Brasil, nós teríamos que nos defender. Isso é uma coisa absolutamente normal. Compete ao Estado moderno, de maneira civilizada, usar a chamada violência racionalizada, controlada, que é aquela que prende a pessoa, que a enquadra na lei e a faz submeter-se, porque se tornou uma ameaça à sociedade. Mas isso não é a violência passional. Mais um apenas, não se preocupe em ser macho ou fêmea. Isso aí daria uma palestra de 1 hora. Uma hora. Não se preocupe em ser macho ou fêmea, mas deseje ser humano, porque a identidade cultural de gênero acentuada é perda da sua condição de ser humano integral. Gente, é uma coisa profunda e simples ao mesmo tempo. Nós vivemos em uma época em que a sexualidade parece ser o epicentro da identidade humana. Aí o que eu quero dizer com isso? Vocês vejam qualquer ser humano, o homem, a mulher, e o fenômeno e o processo daqueles que estão na condição da homossexualidade. Nós olhamos para o indivíduo e reduzimos o ser que ele é à opção sexual dele. Gente, uma complexidade integral que o doutor Carl Gustav Jung dizia, todos nós somos, ao mesmo tempo, feminino e masculino, por causa da polaridade ânimos e ânima. Quando o pai é acolhedor, ele está sendo ânima, acolhimento, ternura, olho no olho, abraço. O pai que acolhe o filho, ele está sendo ânima. A polaridade feminina da psique humana. Quando o pai está sendo aquele que muitas vezes precisa ser firme e enérgico, ele está sendo ânimos. Mas está dentro dele. Isso vale para a mulher, da mesma forma. Porque nós somos seres que portamos a delicadeza do feminino para quem está evoluindo, claro. Para quem está preocupado em ser macho ou fêmea, está desejoso de parecer e assemelhar-se com os animais. O cachorro, o cavalo e o macaco também são machos, mas não são ser humano. Então, não nos preocupemos com o acento, seja no feminismo exacerbado, que nos leva para problemas e questões tão contraditórias, né? Por exemplo, quando o movimento feminista adota o aborto, o movimento feminista está contra 50% das mulheres que iriam nascer e que se propõem o aborto contra elas. Então já começa por aí, porque não defende as mulheres intrauterinas, né? Mas isso é só o início do equívoco. Então,
Não é a nossa identidade sexual que nos deve ser a identidade principal, a identidade humana. Por isso mesmo que nós devemos ter ética, equilíbrio, espiritualidade, conhecimento. Tenho visto, às vezes, pessoas falarem até em nome da ciência. Aí, quando você vai à pesquisa do que a ciência está dizendo, você não fala aquilo. Não é? Então, a psicologia profunda de Carl Gustav Jung diz: nós somos constituídos de ânimos e ânima. Nós somos portadores de arquétipos do feminino e do masculino, dentro do homem e da mulher saudáveis e perfeitamente inteiros. Busquemos ser humano integral, ser integral. Até porque, já falamos isso outras vezes, isso é o livro dos Espíritos que nos ensina, ora reencarnamos homem, ora reencarnamos mulher. Claro que essa mudança não é assim rápida e simples, ela é complexa, mas muda. E preparados, todos nós homens, que poderemos, numa próxima encarnação, voltar a mulheres, e vice-versa. Então, a doutrina espírita nos deixa absolutamente consciente disso. Sempre consciente de que o que define a identidade humana é a sua condição de espírito eterno e imortal, não a sua sexualidade. Nunca se esqueça, nada é para sempre, somente Deus é permanente. Porque somente a divindade é. Essa é uma coisa fantástica, não é? Deus é. O Cristo falou algo que chocou os seus contemporâneos, hebreus, judeus, à época, né? Porque Jesus teve uma hora que ele disse assim, ó, eu sou, antes de Abraão ser. Quando ele falou isso, as pessoas disseram, mas como tu pode ser antes de Abraão? Abraão é o fundador de Israel. E Jesus estava falando da anterioridade espiritual dele, da ancestralidade dele. E estava falando da unidade dele com o Pai, que ele já estava, né? Em vários momentos ele fala sobre isso. Mas aqui a questão é, Deus é e nós manifestamos ele. Cada um de nós, nada mais somos do que centelhas divinas. Porque Deus não pode ter tirado de outro lugar, senão dele próprio, o nosso espírito, né? Simples assim. Deus tirou da onde, Jack, o espírito que você é? Ele foi lá, Deus fez um laboratório químico, aí ele tirou de uma química externa a ele, o espírito que nós somos. Não, meus amigos, ele tirou dele. Da vida dele, ele nos deu a nossa vida. Da eternidade dele, ele criou a nossa imortalidade. Então aprendamos isso. Deus é eterno, o homem é imortal. A eternidade é atributo exclusivo de Deus. Por isso, somente ele é, enquanto nós o manifestamos, se pudermos. E o problema é que a maioria de nós outros vive apenas a precária existência humana e não a divina condição humana. Nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Isso faz toda a diferença. Porque o espírito já é, e ele se torna homem, mulher, e depois ele reencarna, ele evolui, e um dia, segundo o livro dos Espíritos, em que se torna o espírito, ao final da evolução, espírito puro, que não precisa mais reencarnar. Quem gostar da Terra, fique tranquilo, porque vai demorar. E vai voltar muito. Gente, acabou o tempo. E nós fomos até o 15º item. Eu prometo que esse ano ainda a gente termina. Então, em março, né, Jack? A gente conclui, continua. Nós queremos agradecer a presença de vocês, a ternura, e nos colocar à disposição para esse diálogo segundo a luz da doutrina espírita. Muito obrigado e muita paz. Para quem chegou após, somente um lembrete, não é? O Denizar, em janeiro, ele começou a fazer esta palestra e nós vimos que
não teria como em uma palestra somente dar conta de todo o assunto. Decidimos que em fevereiro teria a segunda parte. E vamos para março para a terceira parte. E é simples assim, porque a riqueza do assunto não deve ser presa pelo tempo que possuímos. Então, a cada mês, nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Vamos então às perguntas. Nós já temos 3 perguntas. A primeira pergunta, Denizar, eu particularmente não entendi muito, eu espero que o Denizar entenda. Alguém nos pergunta, pode dar uma ideia de como trabalhar ou promover a inacessibilidade? Meus amigos, essa é uma questão muito profunda e muito delicada. Também assim muito pessoal, quase que intransferível. Porque ela nos fala sobre a necessidade de lidarmos com os fatores internos e externos, de modo a não sermos vencidos por eles. Quando a pessoa falou da inacessibilidade, provavelmente ela estava se referindo ao processo pelo qual não nos tornamos acessíveis ao sofrimento que vem de fora. Ora, esse sofrimento que vem de fora pode ser interpretado como o sofrimento corporal, que vem de fora do espírito, está no corpo. No sentido que o corpo o manifesta. Às vezes, a doença resulta de um fator interno, perispiritual. Outras vezes, de um fator externo. Mas é no corpo que ela se manifesta. Observe que a inacessibilidade é muito ampla. Ela pode pensar como nos tornarmos inacessíveis ao sofrimento externo corporal. Mas ela provavelmente estava pensando sobre ser inacessível aos fatores perturbadores. A tudo aquilo que, saindo daqui, depois da palestra e do passe, a gente enfrenta um trânsito e alguém em descontrole, de forma desavisada, solta uma pornografia, ameaça-nos, ou mesmo quando nós chegamos em casa, um vizinho impertinente, um parente desequilibrado, alguém do nosso convívio que tem importância para nós. Porque observe, se uma pessoa do mundo estranho fala alguma coisa para a gente, é mais fácil, né? Você fecha o vidro e às vezes nem escuta. E aquilo não significa muita coisa. Mas quando o acesso ao nosso mundo interior é feito por pessoas significativas, pessoas que têm enorme significado em nossa vida, aí é mais difícil. Então essa inacessibilidade é um treino mental, é um treino de serenidade, não é? É aprender a enxergar as coisas, dando a elas o devido tamanho que elas possuem. Porque muitos de nós, às vezes, atribuem uma dimensão a algo, não só inadequada, como exagerada, não é? Então, é preciso compreender o acontecimento dentro de um contexto. Se alguém se aproxima de nós e naquele contexto a palavra da pessoa foi passional, agressiva, desrespeitosa, conflitiva, é a palavra dela naquele contexto. Não é toda a pessoa, nem toda a existência dela. Mas nós temos a tendência de sermos capturados pelo momento e ficarmos presos nele. Observe que você tem, ao longo do dia, 10 experiências agradáveis e uma só desagradável. E às vezes as 10 experiências agradáveis não são suficientes para te deixar confortável, mas uma só
Foi um apenas, observe. Foi suficiente para te contaminar por uma semana. Você naquele dia andou de carro, o pneu não furou. O dia estava até ameno, nem fazia tanto calor. Muitas pessoas te deram bom dia, outras se abraçaram. A água estava gelada e o fazia calor e foi bom. No seu trabalho ninguém brigou com você, mas na hora da saída aconteceu um problema às 18 horas. E aquele problema estraga o resto da noite e da madrugada. Desaparecendo tudo, porque nossa mente, ela está tão conectada às vezes com o negativo que a gente não se dá conta disso, né? Imagina quanta coisa boa aconteceu para a gente chegar aqui agora. Os pneus não furaram do carro, o carro funcionou, não houve um alagamento tão extenso que nos impedisse, sem falar do ambiente nosso aqui, que estava tudo pronto, tudo maravilhoso. Então, tornar-se inacessível é um treino mental e emocional, mas também uma capacidade de enxergar sempre o lado bom das coisas. Tem uma história curiosa que fica quase folclórica, porque quando sai do contexto de Chico Xavier, fica quase folclórica. Diz que no aniversário de Chico Xavier, Uberaba, as pessoas se reuniram para cantar parabéns, comemorar com ele, levaram presentes. E tem uma senhora desequilibrada que se aproximou dele e desajustada falou um monte de bobagem, depois cuspiu no rosto do Chico. Uma expressão grosseira, mas é bom que ele seja dito o que foi, né? Deu uma cusparada. E o Chico, no meio do aniversário dele, ficou muito triste, começou a chorar, uma pessoa muito emotiva, retirou-se, foi ao banheiro. E quando ele estava lá, o Emmanuel apareceu para ele e perguntou como ele gostava de fazer, né? Como se não soubesse o que tinha acontecido. Foi o que aconteceu, Chico, que você está triste. É claro que ele sabia, né? E aí o Chico respondeu assim, ô, seu Emmanuel, é que o irmã nossa veio aqui, criou uma situação tão desagradável no meu aniversário, me agrediu, falou palavras tão grosseiras e no final ainda cuspiu no meu rosto. Aí o Emmanuel olhou para ele e disse, Chico, da próxima vez que isso acontecer, você faz assim. Eu acho que caiu uma chuvinha aqui em mim. Uma coisa meio quase que folclórica para você tirar do contexto, né? Mas é a arte da resiliência, né? A arte de enxergar o mal menor e tirar do próprio mal o remédio. Então, tornar-se inacessível é um treino mental, é um treino oracional, espiritual, é uma sintonia com a própria consciência de si profunda e uma capacidade de não transportar o sofrer de uma hora para outra, nem de um dia para o outro. Isso Jesus nos advertiu. Ele disse, no mundo encontrareis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, as tribulações estão na vida. Mas a resiliência é essa arte de não se permitir contaminar. E não permitir ser sequestrado emocionalmente, porque depois para voltar não é fácil. Não é fácil voltar. Quando nós entramos em estado de agressividade, depois de ira, depois de ódio, aí o controle já foi perdido. E acontece uma coisa curiosa, porque o que comanda a função da consciência é o córtex. E existe uma estrutura no nosso cérebro chamado amígdala. E tem um comportamento amigdaliano. Vocês terem ideia do que é isso? Existem pessoas que são consideradas inimputáveis, porque ela tem um déficit de neurocomunicação entre a amígdala e o córtex. Isso não é fantasia nem mistificação, não. Podem pesquisar, é real. O sujeito tem um tipo de patologia em que ele é capaz de ter um comportamento que não se tornou consciente. Ele reagiu e não passou pelo córtex. Foi uma reação amigdaliana. E aí, quando a medicina forense, o juiz pede o laudo, porque já tem precedente, faz lá a tomografia, o sujeito tem essa deficiência, ele é inimputável. Ele vai para o presídio manicomial, mas ele não vai para o presídio convencional, porque ele sequer, o estímulo do comportamento chegou no córtex, foi direto para a ação.
Isso é real. Então, meus amigos, todos nós somos criaturas saudáveis, está tudo certo conosco. Cuidemos para que a emoção não nos adoeça e não nos permitamos ao sequestro emocional, tornando-se inacessível aquilo que tenta nos roubar a paz. Já dissemos e repetimos o Dalai Lama: não permita que os outros te roubem a paz. Porque a paz é um fenômeno interior, né? E se a gente abre as portas, pode ter certeza que vai vir. O nosso contato, todo aquele que trabalha com o público, eu faço isso na condição de professor e em outras dimensões, também na palestra. O convívio com o público nos ensina muito. Uma vez terminei uma palestra em uma determinada instituição, formou-se uma pequena fila e eu fui autografar o livro. Aí, a primeira pessoa que apareceu na minha frente foi um jovem. Ele olhou assim para mim, com os olhos bem arregalados, e disse assim: o senhor cometeu 12 erros na palestra. Aí eu tomei aquele susto, que ele falou com uma segurança enorme. Aí eu disse: ah, é, meu irmão? E quais foram os erros? Aí ele começou a citá-los. E disse: é verdade, isso aqui poderia ser de outro jeito e tal. Aí depois ele citou umas 3 coisas que ele estava errado. Só que aí ele então alongou a explicação. Eu digo: meu Deus, o que eu vou fazer? E ele queria que eu refizesse cada coisa que ele achava que estava errado. Aí sorte que tinha um indivíduo atrás dele que olhou a situação e disse assim: ô, meu amigo, foi o seguinte, você continua esse esclarecimento depois, mas eu queria pegar meu livro, está ali, ó. Mas assim, o contato com o público faz com que nós desenvolvamos, e todos nós na nossa convivência, a necessidade de uma escuta que não capta de maneira passional as informações, mas de uma maneira muito seletiva. E se puder, nem ouça. Você nem escuta direito certas coisas, nem pensa sobre elas, que é para não te acessar. Visto que devemos fazer o bem sem esperar retorno, a quais pensamentos e princípios devemos nos apegar quando estivermos praticando a caridade que não guarde relação com o princípio da ação e reação? Penso que o princípio mais motivador para o exercício do bem, no sentido que de uma prática que não calcula a relação custo-benefício, nem espera o retorno imediato, né? São as bem-aventuranças de Cristo. Quando ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja o movimento. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Se quisermos herdar a terra, pela alegria de estar nela e pela alegria de viver na brandura, precisaremos ser brandos, segundo Jesus. Bem-aventurados todos vós que sofreis perseguição em meu nome, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então, as bem-aventuranças é um estado de felicidade por aquilo que fazemos. Quando nós nos decidimos por agir corretamente, nós estamos tendo uma atitude de alto amor. Aquilo gera felicidade primeiro em nós. Ninguém pratica o bem ao outro sem antes ter praticado a si mesmo. E a recíproca é verdadeira. Ninguém pratica o mal ao outro sem antes ter ferido a si mesmo. A diferença é apenas de tempo. De quando nós vamos perceber o mal que fizemos ao fazer mal aos outros. Chico Xavier tem uma frase que diz assim, ó: ao desencarnarmos no outro lado da vida espiritual, descobriremos todo mal que fizemos, tudo que fizemos aos outros, a nós mesmos o fizemos. Então, meus amigos, a ação que não visa retorno é a ação autoconsciente do princípio que já foi valorado na própria ação.
Como valorizo a justiça? Pratico a justiça porque acredito nela. Recentemente alguém disse assim, prefiro ter prejuízos na vida a perder a fé no ser humano. Tem muita gente fazendo o contrário. Olha, eu já perdi a fé mesmo e é por isso eu não tenho mais prejuízo. Tenho o maior de todos os prejuízos. O prejuízo de não poder mais acreditar nos outros. Então, existem experiências que valem por si mesmas. A fé pela fé, o amor pela amorosidade, a caridade pela caridade. Porque elas nos dão a palma de ouro, aquilo que precisamos, a consciência tranquila, só isso. A consciência tranquila é o efeito da ação integrada à divina lei. Ela já nos deu a felicidade em si mesma. Então nós acreditamos possível sim. E é curioso que quando a gente desenvolve esses princípios espirituais ou está querendo desenvolvê-los, é como se nós tivéssemos faltado a aula do outro lado, né? Isso é engraçado, eu não sei se é assim. Quando é coisa ruim é muito bom, né? Eu não sei se é assim, faltou aula, graças a Deus. Se eu faltei a aula da desonestidade, eu não sei se é assim. Faltei a aula da prepotência, graças a Deus. Mas ao contrário, a gente vai em todas as aulas que nos degradam. E a aula da virtude a gente falta. A gente só sabe fazer o outro lado. Não aprendeu, né? Então nós temos que desaprender. E é melhor não aprender, porque desaprender é mais difícil que aprender. Desaprender é mais difícil que aprender. Desaprender o orgulho não é fácil. Desaprender a prepotência, para quem foi prepotência a vida toda, imagina só. O sujeito é bilionário. E ele sempre teve tudo à mão sob as ordens dele. Acontece alguma coisa que ele perde a fortuna toda. E ele vai ser obrigado a ser o comum dos mortais, que pede por favor, que aguarda na fila, que espera a sua vez. Ele nunca aprendeu isso, mas vai sofrer demais. Então desaprender é mais fácil que aprender. Aprendamos a ação pela ação, porque vale a pena praticar o bem. Queridos, nós estamos quase chegando ao final. Eu agradeço às meninas que estiveram aqui conosco, gratidão, obrigado. Temos ainda 2 perguntas e temos mais aproximadamente 10 minutos. Então vamos às 2 últimas perguntas. É comum, com o uso do álcool, ir direto para a tristeza sem passar pela euforia? Me parece que não é o habitual, não é? O álcool, ele tem uma capacidade de estimulação cerebral incrível. Ele tem um efeito estimulante muito grande. De modo que o indivíduo, inegavelmente, inevitavelmente, ele passa pela euforia, pela descontração, pela desinibição. Há pessoas que fazem o uso do álcool para diminuir a tensão que o superego dela promove. Mas ela não sabe que a terapia e a meditação lhe daria isso ser um vício. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós aprendêssemos a arte do autoconhecimento e da meditação, nós seríamos capazes de quebrar a indústria do álcool, do tabaco e muitas outras. Porque todos esses fatores viciosos, eles têm um equivalente de estimulação muito maior na atividade do autoconhecimento e até na psicoterapia. Porque eles são muletas, eles são alguma coisa que a gente usa para dar uma sustentação, seja o excesso de pressão, o indivíduo vai para uma festa e ele é daquele indivíduo depressivo, ruminante e agressivo. Aí diz, não, eu vou beber alguma coisa para relaxar, para poder falar uma piada e me permita o caráter grosseiro da referência, depois de beber, fazer uma piada, me aproximar das pessoas, quem sabe conquistar alguém. Porque ele sabe da tensão interna que ele sofre. Essa falta de relaxamento
né? Essa falta de segurança, essa falta de bem-estar emocional pode ser diluída no equilíbrio dos estados meditativos, no equilíbrio da oração, da prece, no equilíbrio da mediunidade, no equilíbrio da desobsessão, no equilíbrio da comunhão divina e da interiorização. Porque aí nós vamos visitar algo que é muito maior do que o álcool, né? Já falamos isso aqui, todos nós, bilhões de vezes. Jesus, quando perguntado sobre o reino de Deus, que é algo muito significativo para qualquer religioso, né? O reino dos céus, o reino da luz, o reino da eternidade, o reino da beleza, da perfeição divina. Se fosse um psicanalista junguiano, ele diria: onde está o reino dos arquétipos? Um judeu perguntou, né? Contemporâneo de Jesus: mestre, onde está o reino de Deus? Que é o que todos anelamos, é o reino da paz, da serenidade, da alegria de viver, do equilíbrio. Onde está o reino de Deus? Aí Jesus deu uma resposta completa: ficais sabendo que o reino de Deus está dentro de vós. Porém, ele é um tesouro oculto, que deveis descobri-lo. Ora, então ele não está tão explicitado assim. Ele é algo mais profundo. Ele é algo da ordem do transcendente, não do imanente. Ele está no espírito, ele está na alma. Ele está em uma dimensão que Jung chamou de domínio dos arquétipos, que é a perfeição divina. Ele está na perfeição divina que está em nossa alma. Mas isso está além do ego, além da matéria, além da persona, além das aparências. É algo muito mais profundo que o autoconhecimento nos ensina a visitar. E a meditação também. Por isso nós temos que aprender essa fortaleza interna, que é o processo da interiorização. Quando você ora em profundidade, isso é tão simples de observar. Você faz uma prece aqui e depois toma um passe. Se observe antes da palestra, mas esqueçamos a palestra. Antes da prece, esqueçamos a palestra não, né? Antes da palestra, antes da prece, antes do passe e depois dele. Você vai ver que aconteceu uma coisa diferente. Por quê? Porque o reino de Deus que está dentro de vós começou a transbordar. Ele começou a se manifestar. Essa energia divina começou a aparecer, que está escondida. Então, meus amigos, é possível que nós consigamos esse processo através da interiorização e da conquista do reino de Deus em nós. Queridos, nós temos uma última pergunta aqui, e ela é uma pergunta de resposta longa. E já são 6:06. Nós precisamos encerrar os trabalhos às 18 horas. É uma pergunta sobre a transição planetária. Então eu vou realizar a pergunta, mas eu tenho certeza absoluta que o Denizar não vai conseguir em 2 minutos respondê-la. Porque é uma pergunta realmente... na verdade, é uma pergunta que cada um desses itens é uma palestra inteira. Essa pergunta é um congresso inteiro. Então, mas devido ao tempo, caso a pessoa queira, após o término da palestra, o Denizar sempre sobe para a livraria. E caso a pessoa queira, então, por favor, vá até lá conversar com ele para que ele possa se alongar e se aprofundar no assunto. Ano de 2019, 20 de julho. Ano de 2019, 20 de julho, data tida como data limite, conforme comentários de Chico Xavier no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi. Poderia discorrer mais sobre o tema? Como eu disse o Jack, não dá. Mas tem livros maravilhosos a esse respeito. E Kardec, ele apenas, podemos falar daquela classificação do Kardec, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos superiores, nos quais prevalece o bem e a justiça, o amor e a caridade. Sobretudo o bem e a justiça. Então nós estamos em uma transição
que nos levou, já passamos da condição de primitivos para provas e expiações, que é quando o homem surge na Terra, com a sua consciência situada no córtex cerebral, ao nível biológico, e nós estamos saindo da condição de um planeta em que prevalece a lei do karma para prevalecer agora a lei do amor. Veja que interessante. A lei do amor é soberana. Só que quando nós estamos muito atrasados, nós ficamos em um ciclo de ação e reação e o karma nos comanda. Nós vamos entrar em um nível de evolução em que o amor estará muito mais presente e ele comandará os nossos destinos. Nós já poderíamos tê-lo colocado e poderemos aqui agora. Mas ao nível planetário que se coloca é isso. E aí nós equacionaremos melhor e mais profundamente nossos destinos sob esta nova fase do planeta regenerado. Queridos, nós agradecemos profundamente a presença de todos vocês. Agradecemos, como não pode deixar de ser, ao nosso irmão Denizar. Em março, então, ele estará aqui. Fiquem atentos tanto ao mural ali fora, aqui dentro, na verdade, no salão no final, quanto no site. Verifiquem qual será o sábado em que Denizar estará aqui conosco. Lembrando que, a partir deste mês, o programa Pinga Luz, ao invés de 60 minutos, ele passou a ter 90 minutos de duração. Então, sempre que o nosso irmão Denizar estiver aqui conosco aos sábados, a palestra já se inicia às 16h30. Eu vou pedir para que o nosso irmão Denizar dê as suas palavras finais, fale sobre o seu livro e que, por favor, faça a nossa prece de encerramento. Então, meus amigos, agradecendo a presença de todos, vamos encerrando o nosso trabalho e vamos terminar com uma página psicográfica do livro Psicografias, trazida pela nossa irmã Adriana de Jesus. Ela nos fala, no capítulo 59, Tormentas espirituais. Na raiz dos processos espirituais está o mecanismo divino do karma e da lei de ação e reação. Sem concessões ou privilégios, a todos alcança, na hora e no instante exato de nosso encontro marcado com as divinas leis. Estejamos todos certos que as leis divinas são de misericórdia e amor. No entanto, são perfeitas e exatas. Todos somos chamados ao serviço do bem, do amor, da justiça e da caridade. Cada qual por sua vez e na sua hora. Mas se prolongarmos indefinidamente nossa escolha e decisão pela vida mais alta, eis que as tormentas da alma se abatem sobre nós. Assim, permaneçamos fiéis aos compromissos reencarnatórios assumidos, de servir e amar, perdoar e prosseguir, trabalhando incansavelmente pela nossa própria autoiluminação. Sejamos quais semeadores que saem cedo para o campo e a colheita logo virá, em fruto de alegria e plenitude imperecíveis. Adriana de Jesus. Vamos orar. Repousemos suavemente nossas pálpebras, permitindo o relaxamento necessário, revisitando as regiões mais profundas da nossa alma, no silêncio da oração. Agradeçamos a Deus pela bênção da reencarnação. Agradeçamos ao Pai pelo ar que respiramos, pelos pés que nos fazem marchar, pelos amores que nos fazem acreditar na vida.
Muito obrigado, Criador, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nos trouxestes a esta casa de amor, de aconchego e de paz, ao trabalho que nos redime, à palavra que nos esclarece, ao evangelho que nos liberta. Obrigado, Pai. Nós te pedimos ainda, em nome de todos os que sofrem, na dor do abandono, na tristeza da solidão, na doença, na iminência da desencarnação. Te pedimos, Senhor, derrama a tua luz sobre as crianças abandonadas, sobre os jovens desorientados, sobre aqueles que caíram nas armadilhas do ódio, da violência e da cólera. Ilumina-os e liberta-os. E por fim, deixa-nos que permaneçamos em oração, em comunhão, recebendo todos as bênçãos aqui derramadas pela espiritualidade amiga e benfeitora que nos traz as alegrias do mais alto. Que Deus permaneça conosco a nos proteger e que Jesus nos ilumine o coração para que aprendamos a amar. Queridos, o nosso irmão Denizar agora irá subir para a livraria, para aqueles que quiserem adquirir o livro psicografado por ele. Aos que forem tomar o passe, permaneçamos neste padrão vibratório. Aos que acreditem e sintam que não necessitam do passe, que é o caso da maioria de nós aqui presente, eu posso lhes garantir isso, pois já fomos cuidados pela espiritualidade maior durante a palestra, permaneçamos ou saiamos daqui levando conosco este mesmo padrão vibratório. Um aviso da casa: as matrículas para o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ela já se encontra aberta e as inscrições podem ser feitas através do site da Comunhão Espírita, comunhãoespírita.org.br, até o dia 15 de fevereiro. E no dia 10 de fevereiro, às 16h30, teremos aqui, amanhã, uma peça teatral, Domingo com Arte, intitulado Um Roqueiro no Além. Gratidão pela atenção de todos e muita paz.